Pergunta. Tem uma pergunta interessante aqui do Tradop, que ele pergunta se transgênero pode ser Red Pill. E agora? Quantas regras, hein? Caralho, agora eu achei que a pergunta ia ser pra gente. Pegou vocês agora. Não, é aquilo, você comentou um pouco também do lance da homofobia ou algo assim, que como se houvesse algum tentei, apoio, eu comecei, alguma mas questão. Não, é bom tratar essa questão logo de cara, né? A Red Pill não é sobre moral. A Red Pill é essa ferramenta, como comentei várias vezes aqui. E aprimoramento? Não, essa a ferramenta de análise, considerando questões biológicas. Devemos ceder a elas? Não. Considerá-las apenas. Inclusive para melhorar a educação de homens, em questões de tendência a controlar isso, tentar não deixar a pessoa recalcada no sentido psicológico, né, de prender esses instintos. A pessoa às vezes fica numa bolha onde ela não foi educada a domar isso. E aí, claro, quando ela sai, tudo extravasa. Por quê? Porque ela não foi educada a lidar com essas questões, esses impulsos. Então, existiu o VSM, assim como mulheres gostam de homens altos, de modo geral, enfim, aquele modelo masculino também é extremamente agressivo, né? O cara com um tronco em V, sei lá, alto e tal. Eu nunca namorei um cara assim. Não, pois é. E eu nunca vi nenhuma mulher, amiga porque minha, a gente não falando que vê gosta de isso homem nas assim. mídias sendo forçado nos homens, assim como as mulheres. Exatamente. A gente vê muito mais cobrando o corpo feminino do que o corpo masculino. Por isso que essa percepção Tem diferente... um pouco nos filmes de super-heróis, talvez, né? Bonequinhos. Aê, Vilela, agora Mas sim. olha só, mas o fardo do homem não é o corpo e a Mas em beleza nenhum dele. momento, mas em O nenhum fardo momento a o gente fardo do negou homem que é o essa patrimônio. pressão estética existe. É esse tanto o problema. quanto mulher. Aí que tá, olha só. A indústria manipula a mulher através da beleza como... Por isso que não é equiparável, por isso que a gente considera essas naturezas. Por quê? A indústria manipula a mulher através da beleza, aproveitando mulheres jovens e bonitas para colocar em estrelato, enfim, aí cada uma vai concordar, empoderamento... Só um minutinho, os caras que chamaram aqui Vilela pintou de rodapé, vai tomar no cu quem que escreveu isso daí. Quem escreveu isso daí? Bloqueia esse cara. Vilela pintou de rodapé, bloqueia esse cara. Olha que absurdo. Desculpa, continua. Eu li agora, passou batido aqui, cara. Os caras sabem que eu meço um 1,68? É que Então, ele tá com uma entender- cadeira mais alta aqui, É. viu, gente? A cadeira dele é bem Desculpa aí. mais alta, então não dá... Então, entender esses imperativos biológicos não é ceder a eles. É saber controlá-los e suprimi-los quando quiser e extravasá-los no momento ideal, para que não sejamos reféns deles. Então, assim como o valor da mulher, nessa visão crua, objetificante, é através do corpo, o do homem é através do sucesso. Como é que a indústria, como eu falei, da indústria adulta, objetifica e usa essa mulher para triturar, inclusive, a mente dos homens? Né? Que eu falo, eu trato muito A isso. indústria também bate nessa tecla, né? Do homem bem-sucedido. Inclusive, eu homem... tenho textos, Tudo vídeos, isso tá ensaios. incluso na masculinidade que a gente falou. Inclusive, eu doentia. tenho textos, ensaios e vídeos anti-pornografia. Porque tira o homem do sexo real. Enfim. Ótimo. Ah, isso é bom. Enfim. Ótimo. Mas a questão é, por isso que eu não desconsidero essas bases. Sim. Entende? Então, assim como tem essa questão do corpo da mulher, tem a performance social do homem. Então, o homem que não atinge essa performance, ele acaba sendo visto como menos homem, como não sei o que, tal. Então, a indústria, por exemplo, do hype. O que é a indústria do hype? De você andar de carro grande e tudo mais, Ostentação. atinge a um influencer Ostentação. tal, outlier, uma baseja tal, liberdade geográfica, mora onde quiser. Que homem é esse? Que homem é esse? É o assalariado? Foi colocado É, aqui bem na Não é? discussão que a gente teve, Bruna, você lembra bem, se a pornografia, OnlyFans e se tudo isso não reforçaria o machismo. Sim. A Tati teve aqui essa semana passada, né? E ela falou que nesse ponto ela diverge um pouco das feministas, porque ela concorda que isso reforça o machismo. Não, mas a gente Eu queria- concorda que isso reforça a objetificação das mulheres. Mas a Sim, gente eu falei acha, isso. eu particularmente tenho a visão de que essas mulheres continuam sendo trabalhadoras, estão sendo exploradas assim como todo outro trabalhador. Sim, e elas são Foi citado vítimas. o exemplo da Anitta, por exemplo, ou das mulheres que exploram o corpo, se isso não reforçaria o Você machismo. não lembra que eu contra- até falei do experimento que eu fiz? Qual que era? Que eu coloquei um story falando, Exato. vejam meu novo videoclipe. E E aí- aí eu fiz um outro story Verdade, só pra... verdade, E verdade. fiz um outro. Criei um OnlyFans. Exato. Teve 1000 acessos a mais. Acessos não, porque não existia o OnlyFans, caía no meu Spotify. Carol, o Empreendedora ela, gente. que você acha, Carol? Do quê? Sobre se a pornografia ela não reforça o machismo. Eu acredito que o problema tá na indústria mesmo. O problema tá na indústria pornográfica e na forma que ela gera esse conteúdo. Porque, por exemplo, em sites de pornografia vamos encontrar diversos tipos de É um sexo cardápio que... humano. Exato, de Sim. todos os tipos de coisa. E às vezes vão ter coisas lá que não são muito agradáveis. Como a gente viu esses tempos, uma conhecida, acho que é Pipoquinha, né? Ah, sim, Fala- sim.
pegaram vídeos dela Animais. simulando criança. Ah, não, isso eu não Simulando sabia. ser uma criancinha, Ah, assim. sei. Simulando Também isso, pode. isso é uma Também coisa pode, que, também, assistir, se não me na engano. verdade. ao Não meu sei, posso estar ver, enganado. sim, prejudica, porque eu sei que outras trabalhadoras desse mesmo ramo não concordam com esse tipo de coisa. Então, eu considero trabalhadoras sexuais, elas trabalham com isso, elas são exploradas assim como se eu fosse trabalhar em qualquer outro lugar, ela precisa Mas de uma direito mulher, também. Por exemplo, no OnlyFans, que ela decide o que ela vai colocar e essa foi a questão. Então, sim. aí é o que eu falei, né? A partir do momento que eu constatei que mesmo na minha rede social, onde teoricamente é pra ter pessoas que apoiam o feminismo, que conhecem toda a minha luta, né? Sobre a objetificação e tal. Se na minha rede social eu tenho o triplo de acessos pra me ver seminua do que pra assistir meu videoclipe, eu poderia, como vítima disso tudo, falar, cara, eu preciso vender meu videoclipe. Eu preciso, é o meu trabalho. Né? Então, por exemplo, a Anitta, cara, eu preciso e pelo visto eu vou ter que fazer um videoclipe então seminua. Pra vender. Porque a indústria, Então, elas são sintomas. Eu sempre falo que, por exemplo, a é um Anitta, a ciclo. Luísa, são todos sintomas da própria indústria. A gente até viu esses tempos que a Luísa tava Exatamente. querendo lançar uma música e a gravadora dela não tava deixando. A gente não pode colocar... Então, tipo, a gente não pode colocar elas como se elas fossem indivíduos livres de fazer o que elas querem fazer. A gente pode comparar como os homens são nessa indústria e como as mulheres estão nessa indústria. Mesmo o Mulheres status que- que a Anitta chegou e ela tem um controle maior da carreira dela, por exemplo. A Anitta é uma Mas aí- visionária, a Anitta, É. ela dá palestra pra empreendedor foda. ela é Então foda. a Anitta, o que ela fez? Ela fez uma análise muito fria sobre o que ela precisava fazer pra atingir o sucesso. E infelizmente, nas Ela teve que caber na mulheres, indústria. nas mulheres, principalmente artistas, está dentro do pacote você fazer esse tipo de coisa sexual, seminu e Com o corpo que aparecendo, objetifica o danças teu que te corpo. objetifiquem, porque assim vai ter mais visualização. Isso é inegável, gente. Teve até, inclusive, Isso é a Polly inegável. Oliveira, Sexo ela fez um vendeu. experimento isso Eu no não Twitter. faço isso Sexo porque sempre eu realmente vendeu. não tenho coragem, eu não me sinto bem. Mas assim, as poucas vezes que eu fiz sempre com intuito de fazer um teste, né? Já teve Você uma viu vez essa- também que justamente pra fazer um vídeo no TikTok, no meio da pandemia, eu postei um vídeo de biquíni, uma foto de biquíni, depois postei uma foto cantando maravilhosa, com um fotógrafo profissional, tudo. E a foto de biquíni era só uma foto no espelho. A Polly Oliveira fez um experimento disso durante 2 anos no Instagram pra testar o algoritmo. Ela testou, o nome se chamava O Experimento, tá até hoje no perfil dela. E ela testava fotos. Então, por exemplo, ela defende mãe solo, ela ajuda mães solos com ajudar a pagar contas, alimentar o filho e tudo mais. E essas postagens não viralizavam. As postagens onde ela colocava o Pix, a necessidade das mães e tudo mais, o Instagram não entregava. Só que ela começou a postar fotos de biquíni. E em seguida, o Pix. E automaticamente jogava lá em cima, apenas porque era uma foto do corpo dela, da bunda dela. E qualquer mulher que estiver me assistindo aqui sabe, se a gente quiser ter alcance nas redes sociais, É só, gente. é o corpo. fazer. Então E você isso não vai é me a gente, julgar isso não é a gente, se eu, de repente, é a estrutura preciso que vai dar vender isso. o meu CD. Eu preciso, porque a minha carreira é essa. Eu sou cantora. Aí você vai me julgar se depois de eu ter feito esse experimento e ter comprovado que se eu fizer um videoclipe de biquíni, Vende mais. eu vou ter muito mais visualizações. Você não pode me julgar por causa disso, porque eu sou uma empreendedora. É só e eu comparar as visualizações da e eu Luísa Sons antes constatei. e depois. Quando ela começa a Exatamente. mudar de carreira, ela Então vai a gente não ficando- pode colocar essas mulheres como culpadas de uma manutenção. Isso É colabora. uma estrutura que já sim. existe. É uma Exatamente. estrutura que já existe Não, e que elas são sintomas É que eu dessa tenho uma visão estrutura. diferente de vocês e a Tati também, pelo visto, concorda com vocês. Que eu acho que hoje em dia a mulher tá mais no controle do que ela quer mostrar do que antes. Quando ela não tem intermediário, por exemplo, a OnlyFans, ela escolhe o que ela vai querer mostrar e cobra por isso e tá ok, ela tem o direito de fazer isso. Eu não julgo esse tipo de coisa, entendeu? Como cara também, se quiser fazer isso. Eu acho só que é uma mudança de paradigma. Mas eu entendo o lado de vocês também, que estão falando que isso reforça o machismo também, não é isso? Na verdade, não seria elas que estão reforçando o machismo, mas sim a estrutura que tá por trás do porquê que elas estão precisando fazer OnlyFans. Por exemplo, tem muitas mas cantoras, e se a ela Maria, quiser? a Maria Mas do a questão BBB. dela, ela precisa fazer? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Mas A eu Maria acabei do de falar, BBB, ela experimento. foi no BBB e ela Não, falou, olha, eu fiz parte potencializa da a venda, poesia mas acústica. precisa. Quantas pessoas do poesia Mas acústica que talvez foram precisa. junto com a Maria, que a Maria estava no BBB, ela falou, eu tenho OnlyFans, tá? Ela fez parte do poesia acústica. Das pessoas que fazem parte do poesia acústica, quantos além da Maria tem OnlyFans? E por que que ela é uma das que tem OnlyFans? Na música. Por que que não tem tantos homens tendo OnlyFans quanto mulheres que fazem parte da música, de outras indústrias? E dados estatísticos mesmo. Por que que esses homens não estão fazendo isso? Posso comentar um E pouco sobre outra isso? dúvida também. Por que que a gente não tem tantos homens em situação de prostituição? Tá.
justamente por conta da ideia desse valor inerente diferente dos sexos que gera recortes sociais que prejudicam uns sexos e em outros ambientes sociais prejudicam outros. Como comentamos, a mulher, por si só, ela já tem esse poder quando é nova. E se ela não for orientada, ou, olha, não sexualiza cedo, vai ficar na internet, vai gerar um histórico seu, que lá na frente, de repente, você não vai querer ter isso com você. É uma orientação. Pode ser uma mais a linha do Vilela. Bom, ela pode escolher e tal. Na minha linha que a mulher pode escolher. Não, exato. É porque vocês estão falando Mas é que só de necessidade. Eu tô falando que não, a mulher pode ter prazer em colocar essas fotos e ela não tá sendo isso é inegável. Existem entendeu? mulheres que existem. E tem isso amigas daí. que são assim. É inegável. Elas não precisam da grana e fazem lá porque elas Eu curtem. entrevistei uma assim. Ela mostraria mesmo que não tivesse grana nenhuma, entendeu? Ela gosta. Sim. O poder Eu conheço do um Um dia eu sexo, vou girl, eu sei envelhecer, como eu é que é. quero mostrar e pronto, Sim. entendeu? Sim. Porque o poder dos sexos ele é manifestado a partir dessa base mais crua, né, de forma diferente. Então o homem se ele ficar no OnlyFans, as mulheres não vão ter essa libido louca, Talvez outros de caras nível sim, tão né? agressivo que os homens têm de caramba, eu não consigo ficar. Tem homens que chegam, quando eu comentei sobre pornografia, cara, eu tô viciado, o que eu faço? Calma aí. É complicado, eu sei. Eu já fui mais jovem que você e sou um homem também. Esse impulso é absurdo, ainda mais você agora. No Instagram, o TikTok... Perdão quem vai, enfim, quem gosta da rede social, enfim, mas o TikTok hoje em dia... É sensualização. Perdão se eu sou amoralista aqui, mas é praticamente soft porn. Eu sei. Mas é. Assim, Tem até meme sobre isso já. e você nem precisa tentar escolher, ele já joga. Ele é um Nossa, algoritmo que tão ranço. agressivo que o cara, às vezes, entra Isso é uma questão que uma hora vai ter que ser... Um garoto vai de ter que 13 ser anos. avaliado. Ricardo, olha aqui, vocês parem de concordar com a gente, porque o nosso público é ver treta. Exatamente! A gente não esperava que você A gente ia Talvez a concordar com a indicação seja mais na gente. questão da base natural. Eu tava que aí- esperando vocês me chamarem de velha, idosa, Não, entendeu? Pra gente gente. brigar. Mas eu só Mas queria eu tenho saber... outra meu dúvida Deus. que eu falei antes do